Então, para continuar, né, aqui nós temos as coordenadas cartesianas relacionadas com as coordenadas esféricas e eu quero calcular o jacobiano da transformação, que nada mais é do que derivar as variáveis que eu tinha, no caso x, y e z, com relação às variáveis novas, que é ρ, θ e φ. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou pegar a variável x, nessa primeira linha, e derivar com relação a cada variável. Então, nós sabemos que o x é ρ seno φ cosseno θ. Então, qual que é a derivada de x com relação a ρ? Considerando φ e θ constantes, derivada de ρ é 1, vai ficar, então, seno de φ cosseno de θ. Agora, eu vou derivar com relação a θ. O restante permanece como se fosse constante. Derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos ρ seno φ seno θ. E agora, eu vou derivar x com relação a φ. Derivada de seno de φ é cosseno de φ. E o restante é como se fosse constante. Então, vai ficar ρ cosseno de φ cosseno de θ. Agora, eu vou derivar y com relação a ρ, φ e θ. A derivada de y com relação a ρ vai ser seno φ, seno θ. Com relação a θ, então, derivei com relação a ρ. Agora, com relação a θ, vai ser derivada de seno de θ é cosseno de θ. ρ, seno de φ, cosseno de θ. Derivada de y com relação a φ vai ser ρ cosseno φ seno de θ. Falta só derivar o z agora. Então, eu vou derivar z, que é ρ cosseno φ, com relação a ρ, θ e φ. Então, a derivada de z com relação a ρ vai ser cosseno φ. Derivada de z com relação a θ é zero, já que o z não depende de θ. E a derivada de z com relação a φ, derivada de cosseno de φ é menos seno φ, então vai ficar menos ρ seno φ. Então, agora a gente precisa fazer esse determinante e colocar em módulo. Aqui eu acabei esquecendo do módulo, mas a gente lembra dele aqui, tá bom? Então, vai ficar aqui. Vamos fazer, então, o nosso determinante. Ó, vou pegar essa diagonal principal aqui. Então, vamos ficar com seno φ, seno ao quadrado de φ, com seno φ aqui, seno ao cubo de φ. Nós temos 2 ρ's, então vai ficar menos ρ2, seno ao cubo de φ e cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Se eu pegar essa diagonal, tenho 0, então zerou. Vou pegar agora, então, essa diagonal aqui. Então, nós ficamos menos ρ2. Nós temos aqui seno ao quadrado de θ, né? Seno ao quadrado de θ. Nós temos seno φ e cosseno ao quadrado de φ. Então, vai ficar menos ρ2 seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Então, acabamos essas diagonais. Acho que eu não errei não, né? ρ2, seno ao quadrado de θ, seno φ, cosseno ao quadrado de φ. Isso. Agora, vamos pegar a outra diagonal. Vou pegar essa diagonal principal aqui, ó, com o sinal trocado, né? Então, aqui a gente vai ficar com ρ2, cosseno ao quadrado de φ, seno φ e cosseno de θ. Então, nós vamos ficar com menos ρ2, seno de φ, cosseno ao quadrado de θ, né? Seno φ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ. Vamos pegar a outra diagonal. Essa diagonal aqui vai zerar. Então, falta só essa daqui,
Então, vamos ficar com... Aqui tem o menos, com o menos daqui mais, só que eu tenho que mudar o sinal, então fica menos. Continuamos com o Rho2. Rho2. Então, vai ficar... Aqui tem seno φ, seno φ, seno φ. Então, fica seno ao cubo de φ, seno θ, seno ao quadrado de θ. Acho que terminamos, né? Menos ρ com menos ρ, Rho2, seno φ, seno φ, seno φ, seno ao cubo, seno θ com seno θ, seno ao quadrado de θ. Então, continuando aqui, ó, o que que nós temos? Aqui nós temos um Rho2, seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ. E aqui nós temos o mesmo Rho2, seno ao cubo de φ, com seno ao quadrado de θ. Então, quando eu colocar menos Rho2, seno ao cubo de φ em evidência, vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, aqui a gente pode ficar com menos Rho2, seno ao cubo de φ. O outro termo vai ter Rho2, seno φ, cosseno ao quadrado de θ, com Rho2, seno φ, cosseno ao quadrado de θ. Só que um termo é de novo seno ao quadrado e o outro é cosseno ao quadrado. Opa, aqui eu acabei confundindo aqui o θ, né? Aqui nós temos, ó, o que diferencia eles é que esse termo tem seno ao quadrado de θ, esse tem cosseno ao quadrado de θ. O restante fica igual, menos Rho2, seno φ, cosseno ao quadrado de φ, menos Rho2, seno φ, cosseno ao quadrado de φ. Então, colocando menos Rho2, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ em evidência, aqui vai aparecer o seno ao quadrado de θ, mais um cosseno ao quadrado de θ, que é 1 de novo. Então, a gente pode parar aqui. E agora, os dois termos têm em comum o menos Rho2 com seno φ. Se eu colocar nesses dois termos em evidência menos Rho2 seno φ, vai aparecer aqui seno ao quadrado de φ. E aqui vai aparecer mais cosseno ao quadrado de φ. Em módulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, o módulo de menos Rho2 é Rho2. E seno φ, lembrando que o φ, a variação dele é de 0 até π, o seno de 0 até π é sempre positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo. Então, a gente fica com Rho2 seno φ. É exatamente o termo que a gente precisa colocar quando a gente faz a mudança de variável de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Então, aí está o motivo da gente usar esse termo aí para fazer esse cálculo com essa mudança de variável.